E aí, devs, eu sou a Kati, E eu sou o Bruno. e esse é o segundo episódio do Devs Podcast. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis e para isso nós trouxemos dois convidados, dois Scrum Masters que trabalham nessa área já há algum tempo. Então, nós estamos falando aqui com o Eduardo Reus e a Karina. Os dois vão se apresentar, né? E vão aí falar para a gente como que eles ingressaram, como que eles entraram nesse meio. Então, convido eles a começarem a se apresentar. Então pode começar aí a Karina. Então tá. Bom, gente, prazer. Meu nome é Karina Reza. Tenho 23 anos, vamos abrir a idade aqui para o Helst aqui abrir também. Meu aniversário já é sexta, então um pezinho nos 24 anos. Eu sou engenheira mecânica por formação, então comecei a faculdade lá em 2016. Finalizei meu TCC no ano passado. E desde o começo do curso eu sempre me interessei por metodologias de projeto, gerenciamento, enfim, e consegui estágio na área desde muito cedo na faculdade, então no segundo ano da faculdade, terceiro semestre, eu já estava trabalhando na área, atuava como engenheira mecânica, não de fato como engenheira mecânica, mas na área, sempre trabalhei em metalúrgicas, e desde 2017, então, trabalho com metodologias ágeis. Algumas não tão ágeis, porque a gente tem processos burocráticos em empresas e que são necessários outros tipos de metodologia. Mas desde sempre trabalhei com Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, todas essas ferramentas associadas à metodologia de projeto e facilidade no dia a dia. Então, em 2020 surgiu uma oportunidade para eu migrar de área, sempre trabalhei como engenheira mecânica. Em 2020 surgiu a oportunidade de migrar para a TI, foi uma fase bem bacana, porque, querendo ou não, hoje no Brasil a gente não tem um mercado tão aberto para engenheiros, a gente sofre ainda algumas restrições e o mercado é bem engessado, e era uma coisa que de certa forma, gerava um estresse, porque eu sempre tive uma mente um pouco mais disruptiva, então sempre que a gente sempre fez assim, eu falava, poxa, mas por que a gente não pode fazer isso diferente? Então, desde muito nova, eu sempre fui mais disruptiva, e foi quando eu descobri o Scrum. Então, me apaixonei pela metodologia, comecei a estudar, li vários livros, fiz vários cursos. Em 2020, então, tive a oportunidade de ingressar em TI, que basicamente foi uma virada de chave para ingressar nessa área. Depois eu vou contar melhor, então não vou me aprofundar muito aqui. Mas a Mais A, hoje eu trabalho na Mais A, assim como o Hells e o Bruno também. Então, eu sou Scrum Master lá e acho que a gente vai poder compartilhar bastante coisas legais sobre metodologia e principalmente para quem está nessa fase de transição de carreira, assim como eu também tive essa transição lá da engenharia e vim parar aqui no TI, então acho que esse papo vai ser bem legal para a gente discutir e debater esses tópicos. Show de bola, então, da engenharia mecânica até Scrum Master. Top, muito Exatamente. legal. E aí, Hells? Bora lá. Então tá, gente, saudações. Meu nome é Hells, com meu apelido é Eduardo. Hoje em dia já é assim, não. Eu tenho 39 anos, obrigado, Karina. Assim, obrigado mesmo por fazer isso. E eu trabalho com TI desde 2000, então já são 22, estão fazendo 22 anos agora de chão. Sou formado em desenvolvimento de sistemas, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos, pós-graduação em formação de professores e algumas certificações aí na rua. Então, para cá, eu acho que eu tenho a certificação a CSM e a ACSM, então, que é Certified Scrum Master e Advanced Certified Scrum Master pela Scrum Alliance. Como eu falei, eu estou na TI desde 2000 e eu, desde 2000, eu tenho uma carreira híbrida. O que eu chamo de carreira híbrida? Eu tenho o meu período trabalhando como dev, trabalhando como analista, trabalhando como gerente de projetos, mas eu sempre tinha também um outro turno eu trabalhando como professor. Então eu tenho muito, assim, são 19 anos dando aula, começando em ensino técnico e depois indo para o ensino superior. Ensino superior eu dou aula desde 2012. E todo esse período foi trabalhando com TI durante o dia e de noite assumindo uma sala de aula.
Aconteceu um período ali que eu acabei ficando full sala de aula, e aí onde eu coordenei curso, enfim, mas chegou um ponto também, aconteceu, eu gosto de dizer que aconteceu a mais a educação, e onde me fizeram uma proposta daquele tipo que, cara, não se nega, e a gente resolveu entrar de vez aí só em TI mercado e um pouquinho menos sala de aula, pelo menos por um tempo. E, cara, desde que eu me lembro por gente, eu já trabalho com desenvolvimento, e o desenvolvimento tentando dar uma pegada mais ágil. Porém, formalmente, assim como método ágil mesmo, desde 2011, que eu tô com esse cara, trabalhando em software house. Então eu trabalhei numa software house que era totalmente não ágil, e a ideia foi, a gente foi migrando, saí de lá, a empresa estava em transição, entrei numa outra que também, pensem assim, 2012, 2013, o pessoal ainda estava naquele mundinho de o que é esse tal de ágil, e eu entrei como analista de sistemas e já fui tentando botar alguns conceitos ágeis, na sala de aula o tempo inteiro com metodologia ágil também, trabalhando muita ideia de time, né? Então formar time em vez de formar um dev ou coisa parecida. E também nos últimos anos aí, os 5, 6 anos, eu já estou como liderando times e muito voltado para Scrum Master, né? Só que eu gosto de dizer que a gente tá escrito lá Scrum Master, mas não é Scrum Master, a gente é agilista. Porque se tiver que chutar com a outra perna, a gente chuta, sabe? Então, a gente vai para o Scrum, a gente vai para o Kanban, a gente vai para alguma outra coisa que tem aí que, sei lá, XP, e assim vai embora. A gente vai de acordo com o problema. Eu tenho um tal problema, tal característica de time, tal metodologia se adequa melhor e, cara, vamos embora. Eu só ia comentar que vai ser uma conversa muito interessante, porque tem toda essa trajetória do Hells, né? Então, provavelmente ele viu muitas empresas se transformando, né? Do tradicional pro ágil. E também tem... e falhando. E também tem o lado da Karina, que teve dentro da indústria, que a gente sabe que é muito clássico, muito tradicional, veio de uma profissão que não é de tecnologia, veio lá da engenharia e agora está trabalhando com TI, né? O que reforça ainda mais aquilo que a gente já comentou no primeiro episódio, de que o mais legal da tecnologia é isso, que a gente abraça todo mundo, né? Você não precisa ter esse formado em análise, desenvolvimento de sistemas para contribuir, agregar e colaborar com a área, né? Acho muito legal isso. Sim. E há uns anos atrás, na indústria, eu era a pessoa que falava pro Hells que agilidade não ia funcionar. Porque a gente faz assim sempre e funciona, então tá bom. Cara, essa acho que talvez é a frase mais ouvida, assim, quando alguém vai tentar implantar uma metodologia ágil, né? Não, sempre foi feito assim, não tem por que mudar, tá funcionando. Eu vou até na outra vibe. Em 2011, quando eu comecei a trabalhar, eu tentei começar a implantar e pensar um pouquinho de ágil naquela software house. Existiam 4 letrinhas que estavam dominando o mundinho, sabe? Que era CMMI. Sim, eu sei bastante. Então, certificação CMMI. Então, cara, era um inferno, porque se tu fosse pegar o CMMI, assim, e olhar lá todos os processos, lembrava muito a pegada desenvolvimento cascata, sabe? Isso de projetos cascata, o tradicional, PMI. Né? Então, tipo, como é que... Era difícil pensar na época, claro, que depois começaram a surgir artigos, como juntar CMMI com Scrum, e aí começou a ter coisas nesse sentido, mas lá em 2011, quando a gente começou, era não, como assim trabalhar num projeto sem ter aqui esse documento de plano de requisitos com todos os riscos mapeados e com todas as respostas para todos os riscos que nunca vão acontecer mapeados, sabe? Exatamente. Inclusive, eu tenho certificação em FMEA, tá? Que é justamente para prever falhas e a gente tentar... É o famoso tentar não ser reativo, né? É a gente impedir essas coisas. Então, eu tenho certificação em FMEA porque a gente usava isso muito em indústria, tá? Então, toda essa parte de metodologia cascata, eu trabalhei muito com isso também e tenho muito conhecimento, tá? Então... eu não julgo, tá? Desculpa, Bruno. Não, pode. Assim, eu não julgo porque, vamos lá,
é que nem software de situação crítica, né? Quando a gente, aquele que envolve vida humana. Então, Exatamente. poxa, se eu tô num software que envolve a vida humana, sei lá, um monitoramento cardíaco, cara, eu não me importaria de gastar alguma coisa a mais para garantir que aquele erro que tem 0,000%, 3% de chance de acontecer, não aconteça. E eu imagino que é isso que aconteceu muito com a Karina. De repente, quando tá trabalhando com indústria, sei lá, automotiva, tem 3% de chance desse Tesla aqui perder o controle e ir reto numa curva. Poxa, não, né? Isso aí eu acho que é uma coisa importante. Eu não Ou às vezes o julgo. escopo Eu também é também tão não. fechado do que precisa ser feito, tão fechado, Exatamente. que Não faz às sentido. vezes é mais simples, né, tu levar em cascata, né? Ele não é de todo, tem que jogar tudo fora. Não, existem projetos Não. que ele entra tranquilamente e resolve, né? Não é isso que a gente está falando, né? A Mas, primeira Sim. coisa que eu falo nos treinamentos. Primeira é muita mentira, tá? Mas uma das primeiras coisas que eu falo nos treinamentos quando eu faço sobre ágil é que o método cascata não tá errado. Não. não, Ponto. Ele não tá errado. A única questão é que ele requer previsibilidade. Eu tenho que conseguir prever quais são os próximos passos. E então, se eu conseguir ter requisitos lá no início muito claros e eu tenho certeza que eles não mudam, cara, o método cascata tá lá. Delicioso. exato. Sim, eu Agora, adoro. trabalhando com TI, quantas vezes vocês já conseguiram pegar um projeto que os requisitos são estáveis e não mudam, sabe? É, Assim, eu gosto muito do termo agilista democrático. É exatamente isso que o Reus falou, tá? É tu saber muito bom o quando vai termo. funcionar a agilidade, quando tu tem um projeto que tem variações, e tu entender quando um projeto cascata vai funcionar. A Reus, até se tu quiser usar como exemplo, eu era Scrum Master na indústria, e a gente trabalhava com projetos basicamente envolvendo a vida de todo mundo, porque a gente trabalhava com uma fundição. Então, desde a parte automotiva até a parte nuclear. Então, uma vez eu tive que fazer um projeto de um depósito de lixo nuclear para uma usina que ficaria acho que era no Texas, enfim. Eu nem vou falar o nome da empresa. Então, como que eu ia trabalhar com agilidade num projeto desse, que, por exemplo, eu não podia mover 1 milímetro do requisito do projeto, porque senão eu estaria pondo em risco a vida de uma cidade inteira. Então, sabe, eu como Scrum Master do time falaria, gente, a gente não vai trabalhar com Scrum nesse caso. Eu tenho requisitos pré-definidos e muito estabelecidos, vamos aplicar um FMEA que vai ser mais seguro para isso. Então, é muito bom o agilista ser democrático e saber ponderar o que tu pode aplicar ou não, sabe? Hoje eu diria que dá para aplicar Scrum nesses modelos também. Só que o cara daí tem que cuidar outras coisas, né? A gente tem que ir com calma e Exatamente. olhar. Bom, beleza. Temos requisitos, porque, vamos lá, metodologia ágil, Scrum é qualidade em primeiro lugar. Então, se a gente vai trabalhar com qualidade em primeiro lugar, ok, temos esses documentos de requisitos aqui de qualidade que temos que atender e vamos trabalhar. Dá para fazer, só que tem que cuidar, né? E aí é aquela máxima que eu gosto de trazer, né? Que a gente tem que ser mais Diego Hipólito, menos o Zayn Bolt. Por que eu falo isso? Porque isso aí, já estou entrando no assunto, tá? Uhum. Mas por que eu digo isso? Se tu for botar quem é mais rápido, se eu falar o Zayn Bolt e Diego Hipólito? Muito claro, cara, o Usain Zayn Bolt. Bolt Uhum. Usain Bolt, o Sim. Zayn, o Zayn porque eu sou pobre, né? Então o Zayn Bolt lá, ele é mais rápido. Agora, qual deles é mais ágil? É verdade. Porque aí aquela coisa, o Zayn Bolt, se o negócio for correr, não tem nem o que discutir. Agora o Diego Hipólito lá, ele corre, pula da cambalhota, faz barra, ele faz um monte de outras coisas, e eu acredito que ele também não deva ser um mau corredor. Porque agilidade é isso, agilidade ele está muito mais ligado à adaptabilidade, né? É o quanto que tu te adapta aos problemas que tu tem que resolver. E o Zayn Bolt lá, cara, se o teu problema é correr, cara, é com ele. Agora, se tu precisar correr fazendo malabares, eu não sei se ele é o melhor indicado. Um bom exemplo disso aí, usando esse mesmo exemplo, né? Pra gente ter uma noção também mas trazendo aí para uma seara muito comum no cotidiano brasileiro, que é o futebol, né? Tu pega o Usain Bolt e tu diz pra ele, corre 100 metros. Ele vai
correr 100 metros em 9 ponto alguma coisa. Agora tu diz para ele, corre 100 metros com uma bola no pé. É outra realidade, é outro esforço, né? Então, quando tu começa a aumentar essa complexidade e essas variáveis dentro do cenário, tá, tu vai correr com uma bola no pé, tu vai ter uma grama, não vai ser um piso, vai ser uma grama, vai ter buraco, tu vai ter uma chuteira, começa a botar várias variáveis, tu precisa que esse agente que ele tenha a capacidade de se adaptar, né, para poder manter o rendimento dele e impulsionar aquilo, né? Então, se tu é fixo, né? Ou seja, tu não tem essa capacidade de olhar o todo e analisar as situações, né? Eu acho que como agilista em si, acho que pode te prejudicar, né? Tu como agilista, tu tem que saber olhar aquilo tudo ali e entender qual é o esforço necessário, né? Para poder fazer. Acho que eu gosto muito do gráfico lá do estudo, que é a Stacy, o gráfico Stacy, não sei se já ouviram falar desse cara, que basicamente é uma matriz 2x2, vamos lá, é um cartesiano, e aí tem lá sobre os requisitos sobre a tecnologia, o quão claro ou o quão distante do entendimento tá. E aí, de acordo com o posicionamento do teu projeto nessa matriz, tu tem uma metodologia mais adequada. Então, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que está muito bem definida, sei lá, é uma linguagem que todo mundo aqui conhece, domina, está tranquilo, e os meus requisitos estão muito também claros e tranquilos, eu posso ir para um ambiente cascata. Agora, cara, os requisitos estão muito claros, mas a linguagem é uma linguagem que eu nunca trabalhei na vida, eu vou trabalhar com Go. Cara, será que eu já aumenta a complexidade aqui? Talvez eu tenha que ir para uma outra abordagem. Dali a pouco é numa linguagem que eu conheço, mas é sobre química nuclear que eu nunca vi nada na vida sobre isso aí. É outra complexidade. Agora é sobre química nuclear em Go. Tu tá num ambiente quase anárquico, como eles chamam. Ali é onde entra o design thinking, onde entra muito forte as metodologias ágeis, que daí é naquele ambiente que eles chamam de ambiente complexo, que é ambiente complexo porque a tecnologia não é garantida que a que tu vai usar tu tá 100% entendido, porque pode ter muita coisa nova que tu vai ter que aplicar, e os requisitos, aquilo que eu tenho que fazer também não tá claro, ou eu não tenho como garantir que eles são estáveis. Então, nesses cenários, os métodos ágeis se adequam melhor. Agora, se tu tá num lugar que a tecnologia tá bem definida e os requisitos estão bem definidos, cara, tu aplica ágil, mas se tu aplicar outra coisa, vai funcionar igual. Sim. Exatamente. A questão é que, por exemplo, se o agilista recebesse uma caixa de ovos, tu nunca pode apostar todos os teus ovos em uma metodologia só. Então, é sempre bom tu ter um contexto geral, ou pelo menos ter trabalhado em algum projeto que abranja ao menos uma metodologia ou framework indiferente, para tu saber exatamente o que aplicar, porque eu acho que é até errado a gente querer aplicar 100% só de uma metodologia ou de um framework, quando outra coisa pode se encaixar. Então, eu trabalho com o Scrum em uma equipe, mas eu sei que talvez alguma coisa lá do Kanban funcione aqui, mas eu não vou aplicar porque a gente está trabalhando com o Scrum. Então, isso também pode ser um erro, tá? Dependendo do cenário que a gente está e da equipe também. Tu só tem martelo, parafuso vira prego, né? Isso aí. É isso aí. Então, queria fazer uma pergunta para vocês. Algumas coisinhas a gente já foi falando, vocês foram comentando sobre como é o dia a dia, um pouco do trabalho que vocês fazem, mas se tivesse que definir em uma frase, quem é o agilista, o que ele faz, do que se alimenta? Eu gosto de dizer que o agilista é o agente da mudança dentro de uma organização, tá? Boa. Então, essa é a principal questão. Tu é o agente da mudança. A tua missão ali é fazer com que as pessoas conheçam uma outra forma de trabalhar. Que é isso, gente. Scrum, Kanban, Safe, XP é somente uma forma diferente, uma outra forma de fazer um trabalho que é conhecido aqui. Ponto. Simples assim. Exatamente. Agente da mudança, facilitador. Eu gosto muito da palavra facilitador também. Às vezes eu resumo em uma palavra, então é a mesma coisa que o Raj falou.
uma coisa, né? Vocês aí comentaram basicamente uma pergunta, né, que eu tinha, que era qual o papel do agilista ah, dentro das, dentro das empresas em si, né? E basicamente para vocês deram aí uma boa explicação, né? Eu acredito um bom resumo para quem quer conhecer, né? Ou pelo menos quer mais ou menos entender o que, que faz esse agilista. Mas uma outra questão que eu quero levantar com vocês é que vocês têm uma experiência que talvez poucas pessoas têm, né? Que é poder ser agilista em uma empresa grande, de porte grande, com muitas equipes, e vocês tendo ali que analisar, né, equipe por equipe, qual é a melhor solução para cada equipe, qual é a melhor metodologia para aquela equipe performar e tal. Então eu queria saber como que ter, né, isso tudo em mão, sabe? Gerenciar toda essa complexidade. É um pouco difícil, tá? Eu já trabalhei em outra empresa que era talvez um pouco maior que a Mais A. Já trabalhei na Nova Labs, então é o maior varejo do Brasil. A gente, agora em números de squad eu não vou saber falar, tá? Mas era aproximadamente em torno de 50 squads dentro do Avan Labs. Cada squad tinha 9 pessoas, eu era responsável, era Scrum Master de 7 equipes, então basicamente, uma felina atacou aqui também. Era basicamente a mesma quantidade que a gente tem aqui na Mais A, hoje eu e o Hells. É muito bacana quando um Scrum Master ou um agilista, o termo que vocês quiserem utilizar, trabalha com menos equipes, porque a gente consegue realmente fazer um mergulho em cada equipe. Então, tu consegue acompanhar o dia a dia das equipes, tu consegue exatamente entender o ponto que eles estão. Eu gosto muito de mostrar a curva de Tuckman, porque quando eu começo com uma equipe, eu começo junto com ela, e eu sei exatamente os momentos que elas passam. E às vezes, quando a gente entra, a gente cai de paraquedas em uma equipe, é muito difícil tu fazer essa leitura de em que momento que a equipe está, para onde que a equipe quer ir, quais são os objetivos deles, enfim, qual que é a meta da equipe. Então, é bem difícil essa missão de entender em que momento que a equipe está, só que é muito legal, porque basicamente nas cerimônias que a gente faz no Scrum, que a gente consegue ter essa leitura e ter esse entendimento. Então, hoje, por mais que a gente tenha mais equipes do que o ritmo saudável para um Scrum, ali 3 a 4 equipes, a gente está com um pouquinho a mais que isso hoje, mas é nas cerimônias que a gente consegue fazer essa leitura, tá? Então, a gente trabalha hoje com as cerimônias padrões, que são a Planning, Daily, Review e Retrospectiva. Então, a gente faz todas essas cerimônias. E, principalmente, na retrospectiva que a gente tem essa leitura, que é basicamente rever como foi o sprint dele. Geralmente, o sprint dura 2 semanas, que é a nossa entrega de projeto. Então, na retrospectiva que a gente consegue sentir um pouquinho na entonação da voz, saber como eles estão. Eu gosto de fazer essa leitura, quase que para um lado pessoal das pessoas, que por mais que tu não tenha um convívio direto, eu, por exemplo, como não sendo uma pessoa programadora, nunca tendo trabalhado na área, a não ser em machine learning, me julguem, mas eu me interesso muito por ciência de dados, então... Nós temos uma cientista de dados aí também. Oh, que legal. A Kátia. Bacana. Então, o meu TCC foi em machine learning, mas para mim o dia a dia deles ainda é uma incógnita, então eu não entendo 100% do que eles falam, e a única leitura que eu posso fazer deles é de forma pessoal, é como eles estão reagindo e como eles estão se comportando. Então, é a partir disso que a gente consegue fazer uma leitura, e principalmente avaliar a maturidade deles. E não só, eu não falo de forma individual, tá? Não é para, fulano tá atacando tal pessoa, tá se sentindo assim. Eles como equipe. Em que momento que essa equipe está e para onde que essa equipe precisa melhorar ou evoluir para atingir os objetivos. Então, eu gosto muito de fazer essa análise pessoal para avaliar a maturidade deles, tá? Embora que seja um pouco difícil, porque a gente não consegue ter esse acompanhamento aprofundado. Eu acho que o Hells compartilha do mesmo sentimento que eu, de não poder estar aprofundado nas equipes. Inclusive, agora a gente está fazendo meio que um projeto de imersão, a gente está escolhendo uma equipe meio ali, meio roleta russa, a gente faz essa imersão nas equipes e avalia realmente onde cabem as melhorias. Roleta russa com pistola automática, Blan. É quase isso. Não, agora,
Algumas coisas que a Karina falou ali, que eu também eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar e pensar no modelo de Tuchman, para saber em que momento cada time tá. Isso aí é uma coisa que é bem importante mesmo. E isso que a Karina falou é verdade, que eu tenho dentro de uma mesma empresa N squads e cada squad vai estar num momento diferente. Uns vão estar em performing, outros vão estar em norming, outros vão estar em adjourning, quando já está mais por fim, enfim. A gente tem vários momentos, e isso é importante a gente saber, porque para cada momento o Scrum Master tem que agir de uma forma diferente. Se é um time que está muito ainda se conhecendo, cara, a gente tem que ser muito mentor, a gente tem que ser muito a ideia de, cara, nós temos que fazer isso desse jeito, assim, assim, assado. Se o time já é um time de alta performance, é um time que já está andando sozinho, cara, tu tá lá muito mais como um consultor, é aquela coisa, vocês fazem a vida de vocês, se surgir alguma coisa, vocês nos acionam e a gente vai ajudando. Se o time já está numa fase mais do fim de ciclo, sabe, que já, o produto está acabando, a equipe está começando a se dissolver, aí nós somos muito, o Scrum Master aí, ele é muito mais como um orientador no sentido de, tu tá indo para um outro time, esse outro time não vai ter a mesma sinergia que tu já teve, enfim, o cara vai ter, é muito mais esse paizão, sabe? Então tu vai ver que cada tipo de equipe, a cada nível que a equipe tá, o Scrum Master atua de uma forma diferente. Uma coisa que a Karina falou que também eu concordo muito, que é a ideia isso aí tem tudo a ver com o Tuchman, que é o quanto eu tenho que mergulhar num time. O que eu chamo de mergulhar é entender o dia a dia deles. Sim. É entender o quanto que eu tenho que estar presente com o cara, sabe? E isso não tem nada a ver com senioridade. Um pouquinho tem também, mas não é essa a questão, não é eu tenho um bando de dev sênior aqui, eu não tenho que me preocupar. Ao contrário, às vezes o dev sênior é aquele cara que tá acostumado com cascata, sabe? Exatamente. Então, também não tô dizendo que os sêniors são todos velhos, tá? Apesar que a maioria são, tá? Então, para aquele povo que eu imagino que vai ver isso aqui, sim, isso foi para você. Essa foi boa. Então, mesmo eu estando num time com muita gente que é de nível sênior, pode acontecer sim de eu, como Scrum Master, tem que ser um mentor, porque é um time que, apesar de ser sênior ou seja, estão aí há mais tempo no mercado, pode ser que estivessem trabalhando com um processo antigo. E é aquele cara de, pra quê? Cara, eu sento aqui e faço. Claro que a gente sabe que não é sempre assim, mas pode acontecer de ter gente ainda que se adequa nesse sentido, e aí tu, como Scrum Master, tem que interagir mais, tu tem que estar mais perto do time. É assim, o mergulho tem que ser mais fundo, sabe? Uma das questões assim que já aconteceu comigo, óbvio, né? Limitadas proporções entre vocês e as experiências que eu já tive, mas algumas coisas que já aconteceu comigo foi de tu notar, né? Por exemplo, tu tem alguma pessoa, essa pessoa já programa há muito tempo, tu conseguir fazer essa pessoa entender que ela tem que, por exemplo, abrir uma tarefa. Ela é muito acostumada a pegar aquela tarefa e tocar aquela tarefa, entregar e pronto. E tu falar para ela, vamos abrir, vamos pegar isso aqui, vamos dividir o máximo que a gente pode. E esse exercício mental é complexo, né? E que ele vem com o tempo, né? Acho que tu vai meio que vendendo para aquela pessoa, tu vai vendendo isso, olha, vamos dividir assim, assim, assim. E aí ela vê que, opa, consegui. Na próxima, ela já consegue dividir um pouco mais e quando vê, tá aquela demanda tá bem dividida, tá bem, todo mundo consegue atacar, né? Vou te dizer que olhando para um board, olhando para um quadro lá, Kanban que seja, ou Scrum, olhando para o board, eu consigo saber esse tipo de coisa. Por exemplo, se tu tem uma linha lá, uma raia, com uma história ou um item ali e não ter tarefas quebradinhas, aquilo já vai dizer, escuta, quem é o cara que tá trabalhando sozinho nesse projeto aqui? Exato. Os caras, como é que tu sabe que eu tô sozinho? Se tu não te preocupou em quebrar isso aqui para outras pessoas saberem o que tem que ser feito, é porque é só tu que ia fazer. Então pra que eu vou quebrar isso aqui se eu sei o que eu vou ter que fazer? Exato. Então esse é um exemplo que eu não preciso nem conhecer o time. Tu vê lá que não tá bem quebradinho, não tá espalhado entre aspas,
para fazer com que outras pessoas consigam te ajudar, é porque aquilo é um negócio em voo solo, sabe? Uhum. Então Até isso era algo que eu queria perguntar de como vocês fazem para medir essa curva de Tuckman. É um feeling, são métricas, ou é realmente só acompanhando os times no dia a dia? Como é que faz para entender em qual momento que aquela squad está? Eu uso muito feeling, para ser sincera. Eu não Tuckman, sei se o Harris tem outra metodologia, mas eu é muito do feeling, tá? Inclusive, teve uma equipe que era super estruturada, se desmontou a equipe inteira e agora tá começando de novo. Então, tu sabe que a equipe tá ali no iniciozinho da curva, sabe? E eles começaram a ter umas desavenças agora, começaram a ter uns desencontros. Então, a gente sabe que eles estão indo lá para o período de tempestade da curva de Tuckman. Então, acho que é mais no feeling e no pouco de convivência que a gente consegue ter com o time, tá? é um bom exemplo quando eu tive lá na certificação, que eles falaram quando explicaram o Tuckman pra gente. O cara fez uma analogia do Tuckman com casamento. Ele chegou assim, cara, recém-casado, então o Bruno foi lá e casou, e na primeira semana lá, a esposa do Bruno vai lá e deixa a toalha molhada em cima da cama. Eu acho que sou eu, hein? Não estraga meu exemplo, Bruno. Tá bom. Então daí o Bruno foi lá, a esposa do Bruno foi lá e esqueceu a toalha em cima da... O Bruno vai chegar, ela tá cansada, ela esqueceu, vai lá e pega a toalha e pendura. Daí ele vai sair no meio da noite do corredor e tropeça num chinelo que tá no meio do corredor. Tadinha. E assim vai, tu aceita muita coisa. Um time, quando tá na primeira fase do modelo de Tuckman, ele tá se conhecendo ainda e um não avança o sinal porque não conhece o outro. Eu não sei se eu posso perguntar isso desse jeito, porque esse cara pode se ofender. Eu não sei. Enfim, tu evita o conflito. Sim. Aí, depois de um mês de casamento, e a toalha continua indo em cima da cama, o Bruno vai chegar. Porra! Chega, né? Essa toalha aqui já tá criando um mofo na cama. E aí o Bruno apanha, ok, normal, faz parte da vida, mas... eu falar assim, eu vou apanhar mesmo. O que acontece? O que acontece? A gente começa a chegar o momento dos conflitos, que é o que a Karina está trazendo, que é o segundo momento. Que o time já se sente, entre aspas, mais livre para poder falar algumas coisas que antes, no primeiro momento, eles não se sentiam livres para isso. E esse termo conflito, né, que a gente está usando não é um conflito negativo, né? É um conflito que nós estamos... Não é confronto. Não é o confronto, não. Na verdade, a gente tem essa liberdade agora de poder conversar, né? A gente já se conhece e a gente vai debater para chegar na melhor situação. Isso daí faz parte, isso é muito comum, né? Cara, chega de comitar coisa aqui no nosso repositório sem botar comentários, pombas. Exatamente. Ou comitou aqui correção de bug. Que bug, né? Vai pro inferno. E aí agora, se eu precisar saber que aí deu um problema, eu tenho que reverter. E aí, qual desses correções de bug aqui eu tenho que reverter? Então, isso aí é um ponto. Aí, claro, daí o próximo nível, o pessoal começa a estabelecer normas. Então o pessoal já começa, cara, a gente é obrigado a subir comentários, os códigos, os comentários têm que estar em inglês, enfim. O pessoal começa a chegar em momentos criando normas. Por isso que até que esse momento é o norming, que eles chamam. Depois tem o nível de performing, que daí o pessoal já está performando efetivamente, e aí, cara, ali é onde eles estão em flow, é aquele momento que o cara não precisa se preocupar muito, o time está performando. E depois vai para o adjourning, que daí é quando o time tá acabando. Que é o ciclo de vida, então, quando ele tá indo ou porque o time vai se separar, ou porque o produto tá acabando, aí é o que acontece. Só que uma coisa que é importante, que quando um time muda, eu tava num time em performing, por exemplo, e o time mudou, sei lá, entrou 2 pessoas novas. O processo volta pro início. Porque essas 2 pessoas novas, tu não sabe se tu pode falar com ele do jeito que tu imaginava, porque pode ser que o cara se ofenda, ou eles podem não se sentir intimidados de falar contigo. Voltou para aquele primeiro momento. Aí tem que repete todo o ciclo.
E o E agilista tem que sentir isso, né? Ele tem que tem que, sentir isso. ele tem que Exatamente. sentir é, é, essas nuances aí que tem dentro das equipes, né? Para não acabar, né, errando até Correndo com alguém. no trato com alguém, com as pessoas, né? Falando de divergência, então, é sempre muito legal que haja divergência, mas em uma curva de Tuckman a gente caminha para ter uma divergência construtiva no time, que é basicamente o momento que, mesmo tendo divergências de ideias e diferentes opiniões, eles exponham isso e eles acabam pegando um pouco de cada informação, de cada opinião e trazendo isso de forma construtiva para caminhar para o alto desempenho. Então é muito importante que haja divergência, mas que ela seja construtiva. Até porque não é sempre que todo mundo vai concordar com tudo que tu está falando, né? Em algum momento, uma pessoa pode ter uma ideia melhor ou complementar a tua ideia. Então é muito bom que haja divergência construtiva. É super importante. Para uma equipe ter um alto desempenho, ela precisa ter divergência construtiva. Então, dentro da curva de Tuckman isso é fundamental, tá? O pessoal lá nas certificações até comentava que o conflito é bom. O que tu não pode é deixar ele evoluir para confronto. Que daí já se perde a razão, enfim. Eu gosto também de uma outra coisa que eles falaram lá, que no início pega, sabe? No início o cara olha, escuta e, nossa. Mas depois que tu começa a entender, fica legal. Que eles colocam, um bom Scrum Master, um bom Scrum Master, é aquele cara que luta para que ele não seja necessário. Perfeito. Então é aquele, ele luta para que ele, entre aspas, perca o emprego. Porque a ideia é no sentido de, cara, se eu conseguir fazer com que o meu time evolua ao ponto de não precisar mais de mim, esse time tá bom. E claro que a gente fala isso, mas não é para o cara vai perder o emprego. O cara agora tem um outro time que ele pode cuidar. Exato. Que aquele time já está em alta performance. Então isso aí é muito bom. E uma outra característica importante que tem de Scrum Masters é que para mim é a parte mais difícil de ser Scrum Master, que é a parte de ser... Não é isento. É isento. Acho que isento é um bom termo. Eu ser isento porque eu não posso emitir opinião. Isso aí Ser imparcial. Seria muito... Muito obrigado. Ser imparcial. Porque também é uma questão de um bom Scrum Master não é aquele cara que diz o que tem que ser feito. É aquele que faz com que o time perceba que não está certo e o que tem que ser feito. Então o cara tem que ir provocando. E isso para mim é difícil. Porque como de novo, eu sou professor há 19 anos, 20 agora. É difícil para um professor não dar resposta, né? Ou então, quando alguém tá falando de banco de dados e alguém fala uma bobagem lá na planning, ou alguma coisa que tu fica assim, não. Assim, não, tu não falou isso. Não, ou tá querendo ir para um lado que não é o certo, sabe? Sim. Tipo, claro que eu não posso deixar o cara fazer errado e tomar na cabeça. Mas eu não posso chegar para ele, o ideal é que eu não chegue para ele dizendo, Bruno, o que tu tá falando tá errado. Eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que instigar de modo que o time entenda que aquilo que o Bruno tá falando tá errado. Sim. E que tem que fazer de uma outra forma. E quanto menos resposta eu der e mais eu fazer com que o time encontre as respostas, melhor. Mas isso também é uma situação, é uma skill, né, que tu tem por tu ter toda uma estrada ali dentro de quase todo o ramo de desenvolvimento. Então, quando tu senta para te ver para te conversar com alguém numa plane ou numa retrospectiva, alguma coisa, e eles falam alguma outra decisão, como tu tem esse lastro, para ti é muito mais simples ali de chegar nisso, né? Mas também não é para todo mundo, né? E também vamos dizer assim, não é que isso seja obrigatoriamente necessário saber, né? Por exemplo, nós temos aqui a Karina, que não é do desenvolvimento em si, mas também faz esse papel, né? Ela tá nesse cenário, né? Então, até poderia trazer isso daí também, né? Como que ela Os primeiros resolve esses Scrum Masters da conflitos. psicologia, Bruno. Oi?
os primeiros Scrum Masters vieram da psicologia. Olha aí, né? Mas sabe o que eu ia falar? Eu achei bem bacana o que o Helsh falou, porque para ele isso é um problema, de ele ouvir essas coisas e talvez saber o que é errado e o que é certo, e querer dar essa resposta ou instigar o pessoal. E eu não tenho essa dificuldade, justamente por não saber uma forma melhor de fazer aquilo. Então, para mim, o que o Helsh está falando, eu posso tomar como verdade absoluta, porque eu não sou do desenvolvimento. Eu não sei se o que ele está falando é a melhor prática de programação, é a melhor forma, a melhor arquitetura, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, eu muitas vezes sou imparcial justamente por não saber a melhor forma. Então, qual que é o meu papel, não sendo desenvolvedora, né? É realmente quando eu vejo que eles não estão se impondo, ou quando só uma pessoa tem opinião sobre aquilo, instigar os outros a participar. Que se só uma pessoa na planning fala, eu acho que a gente deveria fazer assim, assim, assado. Vocês concordam? E fica aquele silêncio. Então, será que essa pessoa está falando alguma coisa errada ou ninguém mais sabe como fazer isso? Então, esse é o meu feeling. É sentir em todo mundo o que está acontecendo e tentar tirar alguma coisa disso. Já o réu sabe exatamente o que está acontecendo e ele não pode falar assim, cara, o que tu está falando não tem nada a ver. Outro problema, imagina numa planning pegando fogo. A Kat tá lá falando que tem que ser um relacionamento N para N com chave composta, meu Deus. E o Bruno tá dizendo, tu tá louca? Tu não pode ser assim? E os dois começam a discutir de modo que, cara, um não cede, nenhum dos dois tá cedendo, tá chegando em aviso de confronto quase. Já E aconteceu isso comigo. chegam pra ti, Els, o que tu acha? E eles sabem que eu conheço do assunto. O que tu acha? Eu não posso tomar partido. Porque se eu tomar partido, se eu chegar e dizer, cara, eu acho que a Kat tá certa. Pronto, o Bruno vai chegar, o Eduardo é cupincha da Kat lá, eu nem vou falar mais esse tipo de coisa porque ele tá do lado dela. É que eu vejo assim que um dos grandes pontos da metodologia ágil, enfim, até diferencial dos profissionais hoje em dia, são as soft skills, né? Que mais que a pessoa ser muito boa tecnicamente, é ela saber trabalhar em equipe. E o saber trabalhar em equipe é ouvir o outro, ouvir os prós e contras e tomar uma decisão em conjunto, né? Construir as coisas de forma colaborativa e entender que não é pessoal, que aquela discussão ali, ela é uma discussão técnica da situação de como vai ser resolvida e não de que é Kat versus Bruno, e sim a melhor forma de a gente como equipe fazer aquilo, né? E acho que quanto mais maduros os profissionais vão ficando em relação a isso, melhor ficam os feedbacks, melhor ficam as plannings, melhor ficam as retrospectivas. Então é muito mais soft do que hard skill. Né? Mas aí agora tu chegou no ponto. Maturidade do time. Agora, se um time não tem tanta maturidade assim, e o Scrum Master, ou seja lá como quiserem chamar o agilista, toma partida em algum momento, se o time não é maduro o suficiente, tu pode estar perdendo o time ali. Exato. Eu tive uma experiência uma vez que foi exatamente isso daí. Eu tava de Scrum Master numa equipe e tinha que tomar uma decisão onde ficou o seguinte. Acho que deve ter sido lá por 2013, por aí. Tava logo aquele boom, sabe, do front querer assumir tudo. Então eu tinha um cara de front querendo assumir tudo e eu tinha o cara de back dizendo que tinha que ser tudo resolvido no back. Então chegou um ponto que os dois, a gente ficou naquele quadro branco, eu sentado na cadeira e os dois cada um vendendo o seu. Dizendo, não, a gente tem que fazer tudo no back porque é isso. E o outro, não, nós temos que fazer tudo no front porque é isso. Aí eu sentei assim e falei, pessoal, bom, tu acha que tem que ser tudo back, o outro acha que tem que ser tudo front, né? Não tem como a gente chegar num acordo. Eu falei pra eles, cara, eu acho que a gente deveria de fazer tais e tais coisas no back e deixar essas outras coisas pro front. Ou seja, eu dividi a carga, joguei um pouco pra cada um, 50-50, o pessoal olhou pra mim e falou, pô, acho que aí fica legal, beleza. E saiu. Então, ou seja, naquela decisão ali, se tu ali
né, eu consegui tomar uma decisão interessante, boa, mas se eu tomo a decisão errada de, por exemplo, dizer, não, eu acho que tem que ser tudo front, eu perco o programador back, entendeu? O cara vai sentar na cadeira dele ali, dizendo, pô, o Bruno só quer saber dos caras do front, não sei o que, parará. Mas se eu jogo tudo pro cara do back, os caras do front é que vão ficar nisso. Então tu equaliza essa situação e tu tens os dois cenários, né? Ou seja, tu não tranca o teu software de questão de evolução, né? O front já estava tomando muita coisa, a gente já via que já estava indo muita coisa ali para o front, então a gente, no caso ali, eu criei aquele mecanismo para aquele profissional do front poder desenvolver aquilo que ele queria, só que ele também jogar um pouco de responsabilidade para o outro cenário, para o outro, né, para o outro lado. Então foi exatamente isso Sim. daí e foi bem tenso também. Se o time concordou, ok, mas tu correu um risco nessa Não, história. eu tava no Porque, o cenário era caótico. porque nada. Quem garante Uhum. que realmente fazer só no back ou fazer só no front naquele cenário não era o mais ideal, sabe? Exato. A questão é, o legal é fazer com que a solução emerja do time. Então, as soluções elas têm que emergirem da galera que está ali trabalhando. Às vezes a gente faz de algumas formas que o cara. Vamos lá. A gente sugestiona a pessoa para ele pensar que foi ele que deu a ideia. Às vezes pode acontecer de ter que fazer isso. Uhum. Mas é uma coisa complicada. E isso aí que eu comentei que é a grande dificuldade. E repararam que já tá quase uma hora falando aqui e a gente não falou de Scrum e Kanban, a gente falou de gestão de pessoas. Exatamente. Exato. Para ver o quão complexo é, né, essa profissão do Scrum Master, o agilista ali dentro das empresas. Mas eu vejo que esse exemplo que o Bruno deu, talvez tu tenha atuado muito mais como um tech lead, no sentido de tomar uma decisão técnica de qual é o melhor caminho a ser seguido, que como um agilista, sabe? Sim. E esse que é um papel super importante dentro dos times também, né? Ter aquela pessoa que tem uma senioridade, uma liderança técnica, que quando as pessoas não conseguem chegar num consenso, vai chegar ali e vai avaliar os prós e contras e, ó, vamos por aqui, por causa de experiências X, Y, Z, né? Mas acho que é legal também ter o time concordando, porque o time fazer algo que ele não concorda não vai dar bom também, né? Tem que ter Exato, consenso. ali era uma leitura onde, como eu expliquei, né, eu sabia que se eu tomasse qualquer decisão para um dos dois lados apenas, eu perderia o outro. Porque quando a gente chega nesse cenário, quer dizer que já está estourando algumas faíscas e chega ali uma hora que um quer pegar tudo para si, o outro quer pegar tudo pro outro e tu tem que fazer o pessoal, não, nós somos uma equipe, entendeu? Então ali tu toma essa decisão não só focada na solução, mas focada na equipe, entendeu? Para as pessoas trabalhar em conjunto. E depois dali o pessoal dividiu mais as coisas. Então foi uma decisão assim complexa nesse sentido, porque sabia que qualquer decisão que fosse por um lado só, o outro ia perder total. Mas uma coisa aí que a gente trouxe, que o Hells agora trouxe também, que a gente não falou, e eu vou levantar essa bola então, Hells, que é o seguinte, o que é melhor então? Scrum ou Kanban? Se alguém responder isso, olha, eu juro Depende. que é passível de um É, soco. eu acho que isso daí é o legal, né? Eu acho que trazer essa visão dos agilistas. Nós já conversamos muito aqui, de todo esse período que a gente está conversando, mostrando que não existe o cenário perfeito, né? O cenário único, ou seja, a metodologia única que resolva todas as situações. Existe a adequada para aquela equipe. Então, como que a gente escolhe quando é Kanban? Quando que a gente escolhe quando é Scrum? Conseguem Cara, discorrer sobre isso? eu consigo falar um pouco, não sei se a Karina quer começar um pouco o assunto. Eu tenho eu não vou dizer que eu tenho uma teoria, porque é muita petulância dizer que tem uma teoria, mas eu tenho um feeling, sabe, em algumas situações. E eu não sou muito daquele povo que diz que esse time aqui é um time
claramente Kanban. Sim. E que eu penso que Kanban e Scrum tu consegue aplicar em qualquer coisa. A questão maior é... Como é que eu posso explicar isso? Existem, sim, determinados tipos de problemas que são adequados a determinadas metodologias. É que nem para quem estudou paradigmas de programação, sabe? Eu chego lá em o paradigma funcional e o paradigma orientado a objetos. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? A Catiele, que ciência de dados, deve gostar muito de Python lá. Então chega aquela questão, eu vou trabalhar com uma linguagem que trabalha com um paradigma funcional extremamente voltada para cálculo. Que eu tenho que produzir cálculos muito rapidamente. Ok, tu não vai usar uma linguagem que é feita para isso, eu não vou usar Lisp para fazer um e-commerce. Então a ideia tem isso de melhores abordagens para determinados tipos de problemas, só que dentro dos problemas ágeis, vamos botar assim, eu vejo que o Kanban e o Scrum, eles são formas totalmente diferentes de trabalhar, Sim. mas que eu não vejo como ou é só Scrum ou é só Kanban, tá? Apesar de que se tu for olhar aí fora, a pessoa vai dizer, cara, se tu tá num ambiente que é muito mais voltado para rotina, as coisas que tu faz são muito mais rotineiras, não é produto, sabe? É só sustentação, é manutenção, é mais... Tipo, é sempre a mesma, entre aspas, gigantesca, é sempre a mesma coisa, mas ele São tem uma entregas ideia... contínuas, né? É uma ideia de fluxo contínuo, o Kanban se adequa melhor. Enquanto que se tu trabalha com uma ideia de produto, onde tu tem lá entregas constantes, tu quer ficar mostrando o que tu tá fazendo, entre aspas, né, bem mostrando o que tá fazendo, entregando valor, tu aplica melhor o Scrum. Mas não quer dizer que num ambiente que trabalhe com rotina, com ambientes de fluxo contínuo, que tu não possa aplicar o Scrum. E não quer dizer que num ambiente que tu trabalha com produto, tu não possa aplicar Kanban. Talvez tu tenha uns desafios a mais em um em relação ao outro, mas eu não gosto de cravar essa de esse aqui é um time para um problema Kanban. Eu digo, cara, esse aqui é um time que o Kanban talvez seja melhor indicado, mas não quer dizer que o Scrum não vai funcionar ali, sabe? Sim. Quer complementar, cara? Não, exatamente. O que eu queria complementar é que eu já trabalhei com equipes Kanban e Scrum. Inclusive, uma delas era sustentação. E eles estavam trabalhando com o Scrum quando eu entrei. E depois de umas 2 sprints, assim, na retrospectiva surgiu... eu não entendo qual que é o sentido de a gente fazer essas cerimônias se a gente só está aqui abrindo e fechando tickets e todo mundo tem a mesma coisa sempre para falar. E eu já via notando que o Scrum não estava sendo eficaz para aquela equipe, então sentei para conversar com eles e a gente decidiu adotar o método Kanban, o framework Kanban, aliás. E mesmo assim a gente não deixou de lado o Scrum, tá? Então a gente trouxe muitas coisas do Scrum que eram bacanas e funcionavam, mas a gente quis trazer o backlog, o quadro Kanban para a equipe de sustentação, porque fazia muito mais sentido. Então eu não posso dizer que o Scrum é melhor ou o Kanban é melhor. O que eu posso dizer é que o Scrum funciona muito bem para determinadas situações e eu posso, mesmo assim, usar alguns artefatos do Kanban e vice-versa. Então, não existe o melhor ou o mais ideal. É o que realmente se aplica ao meu cenário. É em que momento que eu estou, em que momento que a equipe está, em que cenário que a minha empresa se encontra, e aí sim eu vou encontrar a metodologia ideal, tá? Ou o framework, enfim. Ainda a gente tem essa diferença de metodologia e framework. Agora, muito pessoal, eu não gosto do Scrumban, tá? Que daí pra mim foi um Frankensteinzinho que o pessoal inventou. É desnecessário, na verdade. Não precisa. E um outro cara que aqui, se eu falar dependendo, alguns agilistas vão ficar muito bravo comigo, mas eu não consigo gostar do Safe, por exemplo. Também não. Que Safe, os caras vendem como um método ágil, mas não é ágil. Então, Safe eu nem conheço. Os caras montaram todo um framework, toda uma metodologia, mas muito maior que um framework gigante, para trabalhar com metodologia ágil em escala. Só que o troço é tão engessado
que tu fura a premissa ágil que as coisas são adaptáveis, sabe? Sim. Então, só que isso agora nos comentários, daqui a pouco vai ter uma guerra santa aqui, porque vai ter gente dizendo: não, não é isso, esse gordo falou merda, o safe é a melhor coisa do universo, não sei o quê. Eu digo, cara, o safe é bom, só não é ágil. Ponto. Não. Inclusive tem um livro muito bom, você já leu Ágil do Jeito Certo? Já. Aborda muito ágil em escala e toda essa parte burocrática. Então, para quem gosta de safe, sinto muito. Sinto muito, leiam um livro. Agora, eu gosto do LESS para trabalhar com escala, que o LESS é Large Scale Scrum, que é o Scrum com algumas pequenas adaptações para escalar. Então, por exemplo, tu tem um Product Backlog só, tu tem um PO para todos os times, tu tem 2 plannings, uma planning que é para cada time pegar um pouquinho do backlog, e depois a planning tradicional para o time poder, enfim, rodar a sprint deles. Faz sprint normal com dele e tudo. A review é muito parecido com uma feira de ciência de escola, sabe? Então, cada time fica mostrando o que está entregando e cada um acompanha o que quer assistir. Faz as retrospectivas individuais e depois faz um momento geral. E é a forma que eles recomendaram para fazer escalar o Scrum. E aí aquele papo de que para escalar Scrum eu tenho que ter Scrum Masters transversais. Não, cada equipe tinha o seu Scrum Master, tudo direitinho. A questão é que era backlog único, tem algumas técnicas, mas LESS, L-E-S-S. É bem legal para quem quer trabalhar a ideia de, cara, eu quero tornar o Scrum escalável na minha empresa, geralmente num produto só, né? Eu tenho um puta num produto gigantesco, eu tenho um ERP, e eu quero ter vários times trabalhando em cima do mesmo produto. Como é que eu faço para o Scrum atender essa galera toda, sabe? Sincronizado. O pessoal da Scrum, acho que o Scrum.org também fala, mas o Scrum Alliance eu sei que recomendo o LESS. Não recomendo o Scrum escalado pode ser um tiro no pé ainda, o ágil escalado. Pode, porque tem muitos processos burocráticos que talvez nem toda metodologia ágil se adapta, e tem muitas empresas que querem implantar o ágil, assim como eu implantei o ágil aqui no meu time de desenvolvimento, eu posso fazer isso em qualquer lugar da empresa que vai funcionar. E isso não é verdade, tá? Então tem que ter muito cuidado e tu tem que ter uma estrutura muito boa para aplicar o ágil escalado na tua empresa, que muitas delas aplicaram o ágil escalado e não deu certo, né? Então tem que ter esse certo cuidado com o ágil escalado. Por isso que eu também não sou muito a favor do safe, tá? Sim. E trazendo esse cenário que tu trouxe agora, tu abordou, né, que muitas empresas, às vezes, elas colocam dentro de uma equipe e aí depois tenta escalar isso para tudo, né? Muitas empresas, eu falo no sentido, tem empresas menores e tudo mais, estão desenvolvendo ali numa maneira hoje muito tradicional, né? A gente está vendo já o mercado evoluir muito no sentido ágil, mas ainda tem muita gente ainda fazendo da parte tradicional, e eu gostaria que vocês recomendassem, não, mas vocês dessem umas dicas para quem está nesse cenário e quer começar a implantar o ágil. Por onde que ele, por exemplo, começaria? Acho que quais seriam os primeiros passos que ele precisa fazer para começar a implantar o ágil dentro da cultura, né, dentro da empresa? Só primeiro um adendo, uma coisa que eu discordo um pouquinho da Karina, isso aí eu acho que é saudável de poder discordar de coisa. Eu acredito que o método ágil, o Scrum, o Kanban, seja lá qual for, tu consegue aplicar ele na empresa inteira. Eu acho um perigo muito grande. Eu acho um perigo muito grande, por exemplo, tu trabalhar numa empresa cascata, uma empresa waterfall, e o desenvolvimento, que é só um pedacinho dele, ser ágil. Isso não é ágil. Porque daí eu estaria criando um ambiente, eu estaria criando uma célula ágil, mas que está dentro de um sistema cascata, não vai dar certo.
Mas eu entendi o que a Karina quis Mas dizer. é o yin yang. Mas- Basicamente, tu tem que ter o processo de inovação, mas tu tem o teu processo burocrático. Então, tu não pode eliminar a burocracia da tua empresa. Basicamente, eu concordo 100% com o Reus. Tem que ter agilidade, mas tu precisa ter burocracia. Existem burocracias numa mesmo porque o empresa. método ágil não é contra a burocracia. Exatamente. Ele é contra a burocracia desnecessária. Mas o que Então, muitas empresas falham é justamente querer eliminar a burocracia e implantar o método ágil nessas burocracias. E é aí que existem as falhas. Mas é totalmente de acordo com o Reus. mas daí o problema não é da metodologia. Aí o É problema da é da gerência. empresa É da aplicação, né? estou fazendo daily, logo faço Scrum, logo sou ágil. É algo assim, sabe? E aí Sim. E um dos maiores problemas hoje da agilidade é esse pensamento ágil de alguns diretores que tem, tá? Que eu aplicando na minha equipe de desenvolvimento, eu posso falar que minha empresa é ágil e a gente trabalha com Scrum. Então, existe isso. Comprei post-it, estamos fazendo dele, estamos ágil. Tem um quadro bonitinho, coloridinho aqui na empresa, bora anunciar a vaga que a gente é ágil. É isso aí. Não, isso é complicado. Vou dar um outro exemplo sobre isso aí. O primeiro pilar do manifesto: pessoas, interações, mais que ferramentas e processos. Sim. Aí eu te diz, vou aplicar ágil na minha empresa. Qual é a primeira coisa que eu faço? Instalo o Gira. A primeira coisa que tu fez foi pensar em ferramenta e processo, e não em interações entre as pessoas. Uhum. Então, se tu quer aplicar ágil, primeira coisa que tu tem que pensar é interação entre as pessoas. Então, tu tem que chegar lá e... Gente, vamos lá, vamos pensar no que a gente pode melhorar aqui na nossa empresa. É começar a falar com as pessoas. Se é para dar um treinamento, que seja esse treinamento. Se é para só fazer uma reunião e conversar um pouquinho. Mas antes de sair metendo na cabeça do pessoal lá um Gira, um DevOps, um sei lá o que, e dizer, a partir de amanhã nós vamos executar isso aqui assim, os caras vão ser robóticos, não vão querer, não vai engajar. Os caras têm que estar entendendo o porquê que tá fazendo aquilo. Exatamente. E eu já li... Opa, desculpa, Pode ir. Não, e eu já li casos de empresas que precisavam reduzir custo com salários, enfim, recursos de pessoas, e eles falaram, então vamos implantar o ágil, porque daí a gente forma pequenas equipes e a gente pode fazer meio que uma demissão em massa e a gente começa a trabalhar com ágil com as equipes. Pensamento totalmente errado. E esse foi o motivo de começar com ágil, sabe? Preciso eliminar as pessoas e eu não sei o que fazer, então vamos trabalhar com pequenas célulazinhas ali. Sim. Uma das coisas que se falava muito, e é legal a gente trazer isso aí para vocês debaterem já com experiência, que se dizia muito assim, né? Pô, eu quero começar o ágil dentro de uma empresa. Então, é difícil, é complexo, tá todo mundo fazendo de outra forma, então o que eu faço? Eu pego uma equipe, eu desenvolvo nessa equipe e a cultura vai se expandir pelo exemplo. As pessoas vão olhar, aquilo vai dar certo, as pessoas vão querer, as outras equipes vão ver aquela forma de trabalhar dando o resultado de uma maneira mais clara, mais transparente, né? Que eu acho que talvez um dos pilares da metodologia ágil é ser mais transparente. E elas vão querer fazer também porque elas vão se sentir não pressionadas, mas uma questão de, cara, estão fazendo ali, tá dando certo, eu quero fazer também. Se aqueles ali conseguem, a gente consegue também. Exatamente. Então, será que isso funciona ou não? Como que vocês veem isso? Implantar o ágil dentro de uma empresa por meio do com exemplo? Certeza. Né? Com certeza. Até porque Scrum é modinha, é uma coisa nova, é de 95 só, então é uma coisa que nasceu ontem, sabe? Sim. Que nem o Manifesto Ágil. O Manifesto agora, ano passado, comemorou 20 anos. Faz 20 anos que se fala do Manifesto Ágil. Então, aquele papo de que isso aqui é moda, isso aqui é coisa que aconteceu ontem, já vai pro saco, né? Esse sim é o segundo tópico que eu dou no meu treinamento. Quando o pessoal vai falar, vamos falar de história. E não é para eu ficar explicando história da teoria clássica, não. É só para os caras verem que esse tal de Scrum, esse tal de Kanban que a gente tá falando, é cara de 20 anos de estudo já. Não é um cara que nasceu ontem. Agora, assim, Bruno, concordo, sim, a ideia se tu tentar aplicar toda a empresa de uma vez só o método ágil, tu vai criar o caos. E
Aí tu vai ter que estar munido de muita gente para te apoiar. Agora, e aos pouquinhos, indo pelo exemplo, eu concordo. Se tu for ler o livro do Jeff, esse aqui é uma das bibliazinhas que tem aí para quem vai trabalhar com Scrum. Esse livro aqui, por ele diz que tu começa a trabalhar com Scrum em 3 dias. Sim. Ele chega nos capítulos finais dizendo, tu quer trabalhar com Scrum? A partir desse momento, tu vai lá e quebra isso aqui, tu planeja para, sei lá, cada 2 semanas mostrar alguma coisa, tu começa a fazer reunião diária e no final das 2 semanas tu apresenta. Simples, começa simples, e depois Implementa uma daily, e depois tu vai sprints. trabalhando. Eu, particularmente, não concordo 100% com isso, tá? Eu Sim. gosto da ideia de, cara, o cara não pode fazer a dele só porque alguém mandou fazer a dele. Ele tem que entender para que serve. Uhum. Não é cerimonialista, né? Vai lá. Mas eu entendo, velho. O cara já tá meio velhinho, mas eu entendo o que ele quer dizer. Então, realmente, assim, tipo, o que ele fala é a partir de agora vira e o pessoal vai entendendo no decorrer. Eu gosto de, pelo menos um primeiro momento, fazer um onboarding, né? Mostrar um pouquinho como é que a coisa tá andando, como é que a coisa tem que andar, para os caras entenderem por que estão fazendo aquilo, e depois executa. Mas esse livro aqui, o que eu acho legal dele? É que esse livro aqui não ensina Scrum. O livro cujo título é Scrum, ele não fala de Scrum. Quer dizer, ele fala, mas a ideia é ele não está explicando lá o que uma daily tem que ter de 7 a 30 dias, que ela não pode durar mais de 8 horas. Não. Isso daí tu pega lá no guia, né? No Vai guia, lá no no olha. guide. Aqui o que eu acho legal, foi o que me comprou, é eu entender a cabeça do cara que criou a metodologia, sabe? Onde é que ele estava pensando, quais foram os benchmarks, qual foi o exemplo, qual foi o problema que ele teve, Acho que o problema, né? que fez e é legal que os capítulos dele faz o capítulo o que aconteceu que justificou ter daily. O que aconteceu para ter retrospectiva, e ele vai narrando essa história dele, sabe? Então isso aí eu achei fenomenal no livro. E agora, se o cara quer aplicar Scrum, um método ágil numa empresa, e não sabe por onde começar, aí a Bíblia é essa aqui. Esse aqui sim, da Lisa Atkins, lá, o treinamento de equipes ágeis, esse sim, esse aqui vale a pena, e é justamente nessa ideia de, cara, eu não sei por onde começar e eu preciso aplicar ágil. Aqui vai ter um capítulo que a mulher vai te explicar assim, cara, mapeia como é que é a empresa, como é que eles estão hoje, quão aberto eles estão, dependendo de como eles estão, tu vai abordar de tal jeito. Então, mas todos eles são meio unânime. Tu tem que começar. É a ideia do antes feito que perfeito, né? Então tu começa. Eu gosto de fazer um overview um pouquinho antes, para entender o valor do que tá fazendo, mas começa. Depois que tu começou, aí vai evoluindo, vai expandindo e é bem como tu comentaste, Bruno. Vai ser uma coisa assim, tipo, por que aquele time ele começou a performar tanto? E aí, o que eles estão fazendo de diferente? E aí a gente vai trabalhando. E aí vai pelo exemplo. Mas tem técnica, estratégia, como fazer isso, cara. Cada caso é um caso. Aí o livro da Lisa ali ajuda muito, tá? Ele vai te dar várias é uma gíria gaúcha, mas vai te dar várias barbadas aí de como fazer isso, vai te dar vários macetes, várias dicas, pronto. De, cara, tu tem tal problema de tal jeito, haja de tal e tal jeito, sabe? É bem legal para quem quer ser agilista, para quem quer começar com esse mundinho. Inclusive técnicas do tipo, eu tô numa retrospectiva que o time não fala. Um bando de mudo lá. É uma turma The Walking Dead, sabe? Que eu tenho lá que só tem zumbi ali no grupo. E aí, como é que eu faço para esse desgraçado falar, sabe? Aí eu vou dar um exemplo de uma técnica e depois eu vou parar de falar um pouquinho para deixar a Karina falar também. Uma técnica só. Eu tenho o Bruno tá lá no a Kat, pronto, vou trocar o alvo. A Kat tá lá no time e o time da Kat tem 3 pessoas que não falam absolutamente nada nas retrospectivas e 2 que falam relativamente normal. E cara, tá ruim isso aí. E aí tu quase aponta uma arma na cabeça da pessoa para falar. Aí quando ela fala aquele
A união é bom, não sei. Sabe, o cara fala o básico só pra cala a boca e me deixa ficar quieto aqui. Aí o que a gente faz? Tu vai lá, eu combino com a Kátia, a gente vai lá e começa a botar, durante a sprint mesmo, do backlog da nossa retrospectiva lá, o que vai te falar, tudo que é coisa que a gente tá enxergando de problema. Exemplo. Não precisa ser só problema, tá? Mas tô pegando um pra exemplo. Vai botando problema lá. Nem é na retrospectiva, é antes, durante a sprint. Chegou na retrospectiva, o board já o que tem de ruim, por exemplo, já tá tudo preenchido. E aí eu chego pro Bruno, que é um daqueles que não fala nada, e eu digo, Bruno, faz um favor para mim, pega um daqueles post-its ali, daquele monte de problema que a gente tem, e traz para cá pro pessoal debater. Não precisa nem debater, é só escolhe um e traz para cá. O fato dele escolher um, ele já vai estar te mostrando que aquela lá é uma dor dele. Ele vai olhar aqueles caras e vai, cara, para ele ter pego um é porque aquilo ali chamou a atenção dele. Cara, esse aqui é uma dor mesmo. É uma forma que tu tem de fazer um mudo falar, sabe? Então o cara não fala nada, então já que ele não quer falar, ok, escolhe um negócio ali e traz para cá e te conversa. Sim, e essa é uma abordagem, até levando a questão dessa técnica aí que tu comentou, eu já passei por ela, eu já vi ela assim implementada, ela tu deixar a parte do que está dando de errado, vamos dizer assim, né? O que está dando certo, o que está dando de errado ali no quadro, e aí tu pega um post-it e coloca ali. Fiz algo agora, ou aconteceu algo que foi incrível, foi muito bom. A gente anota e põe ali. Tem algo Durante, que né? tem algo que deu de errado, tal, parará, vou lá e coloco ali. Ah, meu PC quebrou. Pô, olha aí, eu fiquei um dia todo fora, não sei o que, bota ali. E aí o cara vai, eles vão alimentando, todo mundo da equipe vai alimentando, e quando tu chega lá na hora de fazer a retrospectiva, a gente não tem que fazer um exercício mental, muitas vezes de voltar, né? Tu já tem o material ali, basicamente pronto, porque ou seja, tu encoraja as pessoas a darem o feedback na hora. Aconteceu? Pum, coloca lá. É o teu feedback, entendeu? Pra não deixar, né, vir depois e tal. Então. E uma coisa que a gente aprende com o tempo é que retrospectiva é um tipo. Existem N tipos de fechamento de sprint, tá? Sim. Tem a retrospectiva, tem a futurospectiva, tem a team building, tem a energizing, por exemplo. Tu tem um time que tá meio quieto, é um time que não tá muito afim de nada, ou tu vê aquele time que não tem uma sinergia, sabe? Aquele time que, sei lá, parece que é um time que não se reúne para tomar uma cerveja. Uhum. Em vez de tu fazer 1h30 de o que foi bom, o que foi ruim, o que podemos melhorar, marca um jogo. Joga 1h30 de, sei lá, de Gartic Phone. Pode ter certeza que aquela 1h30 vai ser uma baita numa retrospectiva. Porque o time começa a interagir melhor, o pessoal começa a conversar. Aí, cara, daqui 2 semanas a gente conversa sobre o que foi bom, o que foi ruim, o que tem que melhorar. Mas nesse momento o time tava precisando desopilar um pouquinho. É um exemplo, sabe? Sim. Teve um outro exemplo de retrospectiva que até que a Karina acho que aplicou esses dias, que era Eu ia falar dela. seja esse cara, não seja esse cara. Ah, tá. É outra ainda. Tava pensando em mais uma boa. Traz aí pra gente. A seja Não, esse cara. É excelente essa que o Raul falou. Essa seja esse cara, não seja esse cara, é um team building. O time tá começando e a gente tenta montar 2 personas. A persona que a gente quer que seja alguém que trabalha no time, tipo, eu quero trabalhar com uma pessoa assim, seja esse cara. Uhum. E uma outra, e tu separa o teu time em 2, e o outro faz um não seja esse cara. Eu não quero trabalhar com uma pessoa assim. E aí, essas 2 pessoas depois, o pessoal apresenta. E aí, cara, aí tem lá, seja esse cara, coda em inglês, faz commit, não faz um PR com 85 funcionalidades novas. Uhum. E agora o não seja esse cara, faz tudo sozinho, é mal humorado.
E aí vai trabalhando isso aí, e o ideal seria o quê? Cria No final, variável A, B, C, D, F, G. que seja, não bota tamanho nos campos text, sei lá. Aham. Aí o cara vai inventa as regras que quiser. O legal, se tá no presencial, é imprime esse diabo e bota na mesa, bota no mural, bota em algum lugar explícito. Seja esse cara, não seja esse cara. Bom. Aí quando o cara começa a fazer uma coisa que não deveria ser, só aponta. Não seja esse cara. Show de bola. E o time vai andando. A Karina acho que tem mais exemplos para dar ali. Não, eu tenho um exemplo que, inclusive, foi aquele que a gente conversou, Reels, o último. E, para mim, foi a melhor retrospectiva para fazer as pessoas falarem. E, além disso, terem empatia. Porque tem muitas equipes que estão focadas em entrega, entrega, entrega. E estão sempre com a corda puxada, porque precisa entregar tudo que foi estipulado para as 2 semanas. E só se preocupam com as próprias entregas e não se preocupam com o que as outras pessoas do time estão sentindo. Então, a retro é super simples, foi o Reels que me passou o modelo. Depois eu dei uma tapeada, Reels, eu tenho que te mostrar ainda. Mas é basicamente muito simples a retrospectiva. É cada um colar todos os sentimentos que existiram durante o sprint, de forma anônima. E depois ninguém precisa falar sobre aquilo ou se foram vocês que escreveram. Então, eu tinha times que as pessoas eram muito caladas e muito quietas e surgiram sentimentos pesados, como, por exemplo, melancolia, exclusão e coisas que jamais sairia se eu falasse: ô, Reus, fala aí como é que tu se sentisse nessa retro hoje, nessa última sprint. O Reus jamais me falaria que ele se sentiu melancólico ou se sentiu excluído ou se sentiu super triste porque não estava se sentindo parte do time. Então foi muito legal ter essa captação de sentimentos. E quando eu li todos aqueles sentimentos que estavam, ficou aquele silêncio da equipe. Poxa, gente, nem tinha notado que tinha alguém triste aqui. E depois disso foi muito legal, porque a gente dividiu os sentimentos em categorias, os sentimentos bons, os sentimentos ruins, enfim, de tristeza, alegria. E depois a gente se dividiu em equipe, e cada equipe pegou uma categoria desses sentimentos e eles pararam por alguns minutos para pensar: o que aconteceu no nosso sprint que levou as pessoas a sentirem isso? Então, por mais que talvez não tivessem sido elas que tivessem se sentido tristes ou felizes, elas precisaram se pôr no lugar do outro e pensar o que aconteceu de ruim ou de bom para essa pessoa se sentir isso ou se sentir assim. Então, no final, teve um clima parece de conforto e principalmente de alívio de quem não estava bem e de quem estava bem e não estava enxergando a deficiência ou o sentimento ruim que a outra pessoa estava sentindo, ter mais empatia, de perguntar realmente: cara, tu tá bem? Como é que tu tá se sentindo hoje? Não só, tô fechando isso aqui hoje, não vai dar tempo de entregar e tá corrida a minha sprint, tá isso, tá aquilo. Só pensar em entrega e tu esquecia de quem estava junto contigo, de quem é teu time. Então, para mim, foi uma das melhores retrospectivas em relação a sentimento, empatia e fazer as pessoas falarem. E não abertamente, em não eu precisar me expor, mas eu só colar um post-it de como eu estava me sentindo e ver a reação das outras pessoas em eu me sentir assim. Pô, isso aí é uma abordagem muito Só boa mesmo. para registrar essa retrospectiva, ela não nasceu comigo, tá? Sentimentos e Caminhos é o nome dela. E eu aprendi ela com o Samuel, Samuca lá da K21, tá? Então, só Eu para dar. adaptei ela Valeu aí, pro Samuca. Divertidamente. Então Valeu, só Samuca. para deixar registrado aí que tem pai essa criança, tá? Então. Agora é Divertidamente, tá? A retrospectiva. Eu já separei nas categorias do Divertidamente. Eu acho que o mais legal de tudo é que existem já muitas técnicas de como fazer retrospectiva, mas que o time sempre pode inventar alguma coisa para aquilo do momento, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava presencial ainda, o time estava numa fase meio conflituosa, as coisas estavam começando a ir para intrigas pessoais, assim. E aí o que sempre vinha só coisa ruim, só crítica, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E ninguém olhava para o outro e via coisas boas, né? E aí a gente fez uma atividade que foi muito simples também, que foi assim: cada um escreveu o seu nome num post-it grandinho daqueles. E aí teve que circular entre todo mundo e cada um deveria colocar em uma palavra alguma coisa boa sobre aquela pessoa do post-it, sabe? Tipo, uma coisa boa que tu vê naquela pessoa.
E aí, na hora que cada um recebeu o seu, assim, e viu uma série de coisas boas sobre si, e o quanto aquelas pessoas que estavam trabalhando ali viam aquela coisa boa na pessoa, parecia que a expressão de todo mundo mudou, assim, sabe? De tipo, a partir dali começou a ser menos conflituosa as outras retrospectivas, porque até então era sempre só ruim, 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 ruim. Porque muitas vezes a gente começa pelo lado ruim, né? De o que estamos fazendo de ruim, o que está trancando o nosso progresso, né? E eu acho que isso que é a parte mais legal, né? O time entender o que é o melhor para si naquele momento. Show, É E exatamente show de isso. bola aí, várias abordagens. eu já Só, vi essa retrospectiva que a Kátia trouxe, eu é, já quero. Eu juro que vou terminar, tá, Bruno? uhum, Ah, é só que eu já vi ela e quem lia o que cada um pensou era o Scrum Master para proteger no sentido de tem um cara que é odiado no time. E aí, se tu tá lendo lá e o que tem de coisas boas só aparece lá, filho da puta, desgraçado, não sei o quê. Então, para evitar que acontecesse alguma coisa maior, ele trazia o Scrum Master lia, e quando chegava num que era mais problemático, tá, esse aqui eu falo um pouco, eu falo depois, tá, gente? E aí avança. Eu já vi, mas é a mesma ideia, é o feedback coletivo, um dá feedback pro outro, o outro dá feedback pro um, só que quem lia era um ponto focal justamente para moderar, tá? Para evitar Para alguma mais coisa, conflitos ainda. para evitar um conflito maior. Mas, cara, é uma estratégia boa. Se o time tá de. Não é um time que tá se odiando, é um time que tá ok, só que com uma vibe mais. Tá numa bad, vamos botar assim. Exato. Super de boa. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso podcast hoje. Foi um podcast aí muito educativo, não longo, né? Porque quando o papo ele tem muita riqueza de detalhes, ele acaba levando um pouco mais de tempo, mas eu acho que foi muito rico nas informações. Quero agradecer muito a presença do Helz e da Karina. E é isso aí. Muito obrigado por terem acompanhado. Então, eu quero agradecer a Catiele e o Bruno pelo convite, pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou participando do podcast. Foi bem legal, apesar dos palestrinhas aí, fazendo jus aos nomes. Mas foi muito legal essa troca que a gente teve. Mas eu achei muito enriquecedor o papo. É muito legal trocar ideia. E acho que todo mundo aí, quem estava assistindo, deve ter tirado alguma coisa boa ou se inspirado para continuar aprendendo aí sobre metodologias ágeis ou como aplicar isso na empresa. Então, fica o meu agradecimento ao convite e obrigada, Hells, também pela parceria aqui do podcast e de todos os dias, porque a gente atua juntos. Então, obrigada, gente. Bom, mesma coisa, Bruno, Cátia, obrigado de novo pelo convite. Também, sempre que precisarem, a gente está aqui para dar uma força. Se precisarem para falar de assuntos aleatórios, também a gente está aqui. Também. Eu gosto muito de trazer aquela ideia de que ser Scrum Master é dar um passo sem volta para a gestão de pessoas. E então, se reparar, a gente ficou 1 hora e pouco conversando aqui e a gente não ficou falando sobre o que é uma planning, o que é uma daily, o que é uma retrospectiva. Não, a gente ficou falando basicamente de gestão de pessoas, gestão de conflitos, empatia. Então eu gosto, mas é uma coisa que a gente gosta. É isso aí. Então eu trago isso, tento levar isso adiante, tento fazer com que aquele povo que assistiu isso aqui se identificou, cara, o mercado tá cheio de vaga para Scrum Master, a gente tá precisando de gente assim. E fica de novo meu agradecimento e quando precisarem, a gente tá aí. Beleza, então para fechar, queria agradecer especial vocês dois, né, que toparam vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu acho muito legal essas conexões que a gente consegue ir fazendo com várias pessoas de diferentes áreas. E para quem vai ouvir, com certeza enriqueceu muito. E eu espero que quem tenha dúvidas procurem vocês para chamar, para conversar. Acho que isso que faz a gente evoluir, acho que isso que é ágil, né? A gente está aberto para trocar, para conversar, para fazer junto. E agradecer aí todo mundo que ouviu ao nosso segundo episódio. Valeu. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu!